Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós continuaremos o estudo da instabilidade de barras, que é o tópico do capítulo 22 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho editado ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, nos dois últimos vídeos sobre esse tópico, sobre a instabilidade de barras solicitadas axialmente à compressão, nós mostramos, que esse fenômeno, primeiramente, tem uma grande importância na engenharia de estruturas e que, quando a carga de compressão aplicada está posicionada no centro de gravidade da seção transversal da coluna, o que acontece é que quando essa força axial chegar a um valor crítico, nós chamamos isso de P crítico, a coluna vai deixar de apresentar a configuração de eixo reto e vai apresentar, ou vai observar uma deflexão lateral. E aí nós já mostramos para vocês que essa deflexão lateral vai causar o surgimento de momentos fletores. Esses momentos fletores causarão o surgimento de tensões normais e com isso essa coluna certamente foi projetada para que ela estivesse solicitada exclusivamente à compressão. Então, certamente essas tensões normais causadas pela presença da flexão vão causar o colapso da estrutura. Okay? Então, por isso que é de grande importância que nós façamos a previsão correta sobre o valor da carga crítica para que essa deflexão lateral não aconteça. Então, nós começamos a tratar o problema considerando inicialmente condições de contorno articulado, ou seja, as extremidades da coluna estavam articuladas de tal maneira que o giro fosse nulo nas extremidades e com isso o momento fletor nas extremidades também fosse nulo. E depois nós estendemos essa análise para as condições de contorno quaisquer. Então a gente poderia ter colunas engastada livre, engastada e engastada rotulada. E aí nós mostramos para vocês que a solução da equação diferencial de cada uma dessas condições leva simplesmente a uma correção no comprimento da coluna. Tá? Então nós vimos que no caso de articulado, como esse está mostrado aqui do lado esquerdo, o comprimento que nós devemos considerar no cálculo da carga crítica é o próprio comprimento, então o nosso fator de correção aqui ele é unitário. No caso de colunas engastada livre, o fator de correção do comprimento que nós devemos considerar nesse caso é 2, e assim sucessivamente, por caso de engastada e engastada rotulado, nós temos os fatores de correção de comprimento de 0,5 e 0,7, que dão origem a um parâmetro que nós chamamos de comprimento equivalente, que nesse caso ele substitui o comprimento real da coluna. Tá? Então L, nesse caso aqui, é o comprimento real da coluna e K é esse fator de correção. Tá bom? Esse K, ele nada mais, nada menos indica para a gente do que a distância entre momentos fletores nulos na coluna. Tá? Basicamente é isso que acontece aí no problema. Tá bom? Além disso, no caso de cargas aplicadas no centro de gravidade da seção transversal, essa equação permite que nós calculemos duas cargas críticas, ou seja, a carga que vai causar a perda de estabilidade em torno de um eixo e também o valor da carga crítica que permite a gente determinar a intensidade da carga que vai causar a perda de estabilidade em relação ao outro eixo. Então, por isso que o momento de inércia nessa formulinha aqui nós temos que considerar as inércias em torno de um eixo e em torno do outro eixo, sendo que esses eixos definem a posição dos pontos materiais no plano da seção transversal. Da mesma forma, nós temos que considerar as condições de extremidade em relação a esses eixos. Tá? Então, nós podemos ter condições de contorno distintas para a perda de estabilidade em torno de um eixo e em torno do outro eixo. Tá? Se você tem dúvida nesse assunto, volte no vídeo anterior, onde nós resolvemos um exemplo no qual a coluna analisada ela possuía condições de contorno diferentes para a flambagem em torno de um eixo e em torno do outro eixo. Tá? Então, até para concluir isso aí, então eu enfatizo, que eu peço que vocês façam as listas de exercício, porque o ponto difícil do problema de estabilidade é você identificar qual é o valor do K correto para a análise da flambagem em torno de um eixo e em torno do outro eixo. Então, para isso, basta que vocês analisem a coluna e verifiquem em torno de qual eixo a deflexão lateral vai ocorrer.
Tá? Então, com isso, você consegue identificar certinho, né, qual que é o valor do momento de inércia que você vai inserir nessa formulinha e também qual que é o valor do K correto que você deve introduzir nessa formulinha. Porque você vê que a operação dela é muito fácil. Tá? Então, peço que vocês, caso tenha dúvida, voltem no vídeo anterior, revejam o exemplo, depois façam as listas de exercício, né, para que vocês não tenham dúvida nessa identificação. Tá? Mas já enfatizo aqui, ó, né, o macetezinho, né, ou o ponto chave para vocês enxergarem é só vocês analisarem a coluna, verifiquem, né, ó, em torno de qual eixo a deflexão lateral vai acontecer, e com isso vocês identificam, né, quais são, né, os valores de K para aquela condição, para, né, a flambagem em torno daquele eixo, também os valores de inércia correspondentes. Mas o tópico do vídeo de hoje, né, apesar de a gente já ter estudado o fato, né, da força ser aplicada no centro de gravidade com uma certa exaustão, nós vamos estender um pouquinho mais o conhecimento hoje. Tá? Vamos considerar agora as colunas também solicitadas por forças axiais, mas essas forças não estão posicionadas exatamente no centro de gravidade. Tudo bem? Nessa situação você pode estar se perguntando, mas o que muda então se a força que antes estava aplicada no centro de gravidade, o que acontece se ela não for aplicada nesse ponto? O que acontece se ela tiver uma certa excentricidade em relação ao centro de gravidade? Simples, né? O que acontece nessa situação é que se a força estiver fora do centro de gravidade, além dessa força causar uma compressão devido à ação da própria força axial, ela vai causar também um momento fletor. Certo? Então, nessa situação, né, ó, você pode estar se imaginem a seção transversal, quando eu translado a força aplicada de forma excêntrica para o centro de gravidade, essa translação da força gera um momento fletor que nós temos que considerar na nossa análise. Tá certo? Então, ó, esse fato, né, da força estar aplicada fora do centro de gravidade, ela acontece com uma certa frequência no nosso cotidiano, nos nossos projetos. Então aqui eu estou apresentando 3 exemplos que a gente encontra aí com uma frequência muito grande na engenharia civil, tá? que achei mais fácil ilustrar esse caso na engenharia civil, porque se acontecer num motor, por exemplo, é difícil você abrir, né, sei lá, o capô do seu carro, ficar procurando as peças lá. No caso de engenharia civil, se você for num shopping, por exemplo, certamente você vai observar essa figura que está aqui do lado esquerdo. Tá? Então, aqui nós temos, né, uma estrutura em concreto pré-fabricado. Então, você tem, né, uma viga, onde essa viga ela está apoiada nesse elemento estrutural que está conectado aqui, ó, na coluna, sendo que esse elemento estrutural ele recebe o nome de consolo curto. Tá? Então, ó, quando nós calculamos a reação de apoio dessa viga sobre essa coluna, o que acontece é que a reação do apoio ela não está exatamente no centro de gravidade, ela está aplicada de forma excêntrica. Tá? Então, dessa maneira, esse pilar aqui, além dele estar solicitado a uma força de compressão, uma força normal de compressão, ele vai estar solicitado também por um momento fletor. Tudo bem? A mesma coisa acontece aqui, ó, quando nós temos uma estrutura em concreto armado não pré-fabricada, como essa que a gente encontra aqui com uma frequência muito grande em shopping centers, né? Mas se você tiver uma estrutura moldada em loco, como em edificações, em sua grande maioria, o que acontece é que o eixo, né, dessas vigas que estão conectadas na coluna nem sempre são coincidentes. Então, vocês podem observar na figura aqui, ó, que essa viga que está aqui, o eixo dela não coincide com o eixo dessa coluna, não coincide com o eixo desse pilar. Tá? Então você está vendo que essa face aqui, ó, a face externa direita, ela coincide com a face, né, externa direita do pilar. Mas está vendo que aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, ela não está centrada, né, ou seja, essa viga aqui ela não está centrada no pilar, ou o eixo da viga ele não coincide com o eixo do pilar. E com isso nós temos também, né, um momento fletor no pilar causado pelo fato da viga estar excentricamente posicionada. Tudo bem? Da mesma forma, e mais claro aqui, né, nós temos uma situação de uma ponte, tá? E aqui fica bem claro, né? Então você tem aqui a pista de rodagem dos veículos, e essa pista, né, ela descarrega, né, faz a sua reação aqui em cima desse pilar, e aí nós vemos, né, que as forças aplicadas pela pista sobre o pilar não são
aplicada sobre o CG. Existe uma excentricidade nesse caso. Tá? Aqui, possivelmente, numa etapa futura, os construtores certamente vão construir uma passarela, né? Então deve ter mais um outro elemento estrutural que vai vir posicionado aqui. Mas quando a gente compara os carregamentos, né, associados às pessoas que vão caminhar por aqui com o carregamento de caminhões carregados que vão estar passando por aqui, certamente a gente observa, né, que o peso desses caminhões carregados é maior do que o peso das pessoas que vão caminhar nessa passarela. Então, a força, né, que essa pista de rodagem vai estar exercendo sobre a coluna vai ser excêntrica. Tá bom? Além disso, né, se vocês se lembram no primeiro vídeo que nós tratamos do assunto, né, nós assumimos que os eixos das colunas não eram perfeitamente retos, né, para a gente obter a equação da carga crítica. Mas esse também, quer dizer, é uma hipótese simplificadora. Na grande maioria dos casos, as colunas elas contêm pequenas imperfeições, que na grande maioria dos casos nós podemos desprezar. Né? A gente pode assumir que essas pequenas imperfeições de eixo são tão pequenas que a gente pode assumir que a coluna seja perfeitamente reta. Mas em alguns casos isso não acontece. Tá? Então, o fato de nós considerarmos a presença do momento fletor, existe importância de dois lados. Né? O primeiro, para que a gente consiga tratar um caso maior de condições de carregamento, né? E o segundo, tratar, né, ou levar em conta pequenos defeitos de fabricação. Então, como que a gente resolve esse problema? Ou como que a gente considera a presença do momento fletor nesse problema? Tá? Aí é a repetição. Né? Então, nós vamos considerar a coluna, vamos considerar a coluna com a deflexão lateral, vamos impor o equilíbrio, vamos obter a equação do momento, vamos jogar na equação da linha elástica, e daí nós tiramos as conclusões, né, ou as interpretações do problema. Então, ou seja, a metodologia de análise é a mesma do caso de colunas centradas. Tá bom? Então, só antes da gente partir para a análise e determinação da formulação, os exemplos do slide anterior eram tratados, né, com estruturas em concreto armado, mas se você pode fazer um caso desse em estruturas de aço, né, ou estruturas metálicas de uma maneira geral. Para isso basta que você considere algum mecanismo, né, que transfira essa carga do elemento estrutural que está conectado nesse sistema até a coluna. Então, nessa ilustração da esquerda, vocês podem ver, sei lá, uma mão francesa ou uma cantoneira, que são elementos que transferem, né, o carregamento, certo? Fora do eixo da coluna ou mesmo fora do domínio da coluna para a coluna. Tá? E nessa situação, a excentricidade que nós consideramos é nada mais, nada menos do que a distância entre o ponto de aplicação da força até o eixo da coluna. Tá bom? Então vamos resolver esse problema, ou vamos apresentar a formulação dele, considerando, por simplicidade, o caso das colunas articulada nos extremos. Tá? Por simplicidade, depois a gente pode estender o raciocínio para as demais condições de contorno, tá? O que é muito fácil, e aí vocês já tendo o background de que basta alterar, né, o comprimento para o comprimento equivalente, a análise do problema ela vai ficar a mesma. Tá? Então a gente vai tratar esse problema da coluna ser articulada nos extremos por simplicidade. Tá? Poderiam ser qualquer outras condições de contorno. Então, para essa situação onde a coluna é articulada, então a coluna pode girar nos seus extremos, mas não pode acontecer deslocamentos, né? Não podem acontecer deflexões nesses pontos. Tá bom? Então nós vamos considerar aqui uma coluna, a princípio de eixo reto, na qual nós temos uma força axial P aplicada de forma excêntrica ao eixo da coluna. Então o que nós vamos observar é que a presença dessa força P de forma excêntrica, ela vai causar essa deflexão lateral na coluna. Tá bom? Então, se nós assumirmos que a coluna esteja na condição de equilíbrio, nós podemos seccionar o comprimento ao longo, né, de qualquer ponto ao longo do comprimento da coluna, e se a coluna inteira está em equilíbrio, qualquer ponto material que a componha vai estar também na condição de equilíbrio, certo? Então, se eu seccionar ela aqui, ó, a uma dada distância x, então vamos impor a condição de equilíbrio nela, né? Ou seja, vamos fazer a somatória de momentos, que é a grandeza que nos interessa nesse ponto aqui, uma vez que a somatória de forças na direção vertical, que ela vai dar, o P aqui vai ser igual ao esforço normal que surge nessa coluna, tá bom? Então, quando nós fazemos aqui a somatória de momentos, essa força P aplicada de forma excêntrica, ela vai causar um momento, ó, que é P, que multiplica E mais esse deslocamento, ou mais essa deflexão lateral da coluna. Tudo bem?
Então podemos escrever ela aqui, ó, se eu fizer a somatória de momentos em Z, que eu vou ter P que multiplica E mais V, ou seja, a excentricidade mais essa deflexão lateral, e que essa somatóriazinha aqui tem que se igualar ao momento fletor que está atuando lá na coluna. Tudo bem? Então, quando nós igualamos esse cara aqui, para que o equilíbrio aconteça, o momento fletor ali, ó, no ponto onde nós seccionamos, ele é igual a menos PE menos P vezes o V de x, que é a deflexão lateral. Fácil até aqui? Tranquilo, né? Uma somatória de momentos. Então vamos utilizar a equação da linha elástica para a gente ver, né, o que resulta desse cara, qual é a equação diferencial que nós temos que tratar aqui. Então, se nós lembrarmos aqui, né, da equação da linha elástica, que é o d2v dx2, que é igual a m sobre i. Então esse cara aqui, né, ó, já temos qual é a expressão do momento. Então só jogar lá, né, ó. Então eu vou ter o d2v dx2 é igual a menos pe menos pv de x sobre i. Então até aqui tudo bem, né? Então vamos só fazer um algebrismo simples, né? Vamos passar esse termo aqui para o primeiro membro, esse outro termo para o primeiro membro, para que a gente chegue numa equação diferencial mais fácil de a gente enxergar ela, né? Então esse d2v de x dx2 se torna o v duas linhas de x, mais, né, já que esse cara é menos, passa para lá, p sobre i vezes e excentricidade, e depois mais p sobre i vezes v de x igual a zero. Então até aqui, tranquilidade. Se nós criarmos uma variável auxiliar, só para ficar mais fácil a gente manipular essa equação diferencial, podemos criar uma variável auxiliar que é o psi ao quadrado, que é igual a p sobre i. A gente reescreve, né, essa equação diferencial dessa maneira: o v duas linhas de x mais psi ao quadrado vezes a excentricidade mais psi ao quadrado vezes a deflexão lateral, ou vezes o v de x igual a zero. Tá bom? Então essa equação diferencial ela é facilmente resolvida, né? Vocês com certeza já fizeram aí o curso de equações diferenciais e foram aprovados aí com notas certamente maiores do que 9, porque vocês são muito bons alunos. A solução desse cara aqui, ó, quando a gente bate o olho, é uma equação diferencial de segunda ordem, mas ela é não homogênea. Tá vendo? Olha esse cara do meio aqui, ó. Tá vendo que ele é uma constante? Tá? Então se esse cara fosse zero, beleza, seria uma equação diferencial de segunda ordem homogênea e que é super tranquila de se resolver. Como ela é não homogênea nesse caso aqui, qual que é a estratégia de solução? Que também não é nada de complicado, né? Basta que a gente pegue a solução dessa equação diferencial para o caso homogêneo e nós em seguida adicionamos uma solução particular. Tá? Ou seja, não tem grandes segredos. Para esse caso aqui específico, a solução dessa equação diferencial é a solução da equação diferencial para o caso homogêneo, ou seja, C1 seno de πx mais C2 cosseno de πx, e a solução homogênea que nós temos é menos a excentricidade. Tá? Então, se você tem dúvida se essa é realmente a solução da equação diferencial, derive ela duas vezes, coloca aqui, depois multiplique, né, toda ela por π ao quadrado, veja se dá zero. Né? Vocês vão concluir, né, que essa aqui realmente é uma solução para essa equação diferencial. Tá? Fácil. No entanto, para que nós obtenhamos uma solução fechadinha e bonitinha para esse caso, nós temos que determinar quem são C1 e C2, tá? Que são as constantes que estão contidas nessa equação diferencial. E como já é do conhecimento de vocês, essas constantes, né, que aparecem aí nessa equação, elas são obtidas por meio da imposição das condições de contorno do problema. Tá? E o que nós sabemos sobre o problema? Olha, nesse problema, a coluna ela é articulada nos extremos e as condições de vinculação, né, o deslocamento é impedido. Né? Então é como se eu tivesse apoios fixos, né, ou fixo móvel nas extremidades da coluna, que permitem que o giro aconteça, mas não permitem que a deflexão lateral aconteça lá. Tá? Então as nossas condições de contorno aqui são V de 0 igual a 0 e V de L igual a 0. Tá? Então, com isso, ó, essas aqui são as nossas duas condições de contorno, porque a coluna, né, ela está, como eu já mencionei, ela é articulada, e com a deflexão lateral impedida nos seus extremos. Quando nós aplicamos a primeira das condições de contorno, ou o V de 0 igual a 0, né, então fica lá um C1 seno de π0 mais um C2 cosseno de π0 menos E, e com isso a gente conclui que o C2 ele é igual ao E, ou ele é igual à própria excentricidade que tem na coluna. Fácil, né?
Quando nós calculamos agora o V de L igual a zero, tranquilo, né? Então eu vou ter lá o C1 seno de πL mais um C2 cosseno de πL menos Z. Então lembrando que o nosso C2 agora ele passa a ser o E, né? Então eu consigo escrever esse segundo termo aqui, ó, como sendo E cosseno de πL menos 1 igual a zero. Então até aí está tranquilo. E aí nós podemos manipular um pouquinho esse cara aqui, ó, utilizando umas identidades trigonométricas, tá? Então, ó, nós sabemos que o seno de πL é igual a 2 seno de πL sobre 2 vezes cosseno de πL sobre 2 e que o seno ao quadrado de πL sobre 2 é 1 menos cosseno de πL sobre 2, tá? Então, com isso, nós vamos utilizar essa segunda identidade trigonométrica para substituir esse termo aqui entre colchetes e essa primeira aqui, ó, nós vamos substituir por essa outra, tá? Então, se eu reescrever esse termo aqui embaixo, né, o C1 seno de πL mais E cosseno de πL menos 1, podemos passar esse termo aqui para o segundo membro, tá? Então, com isso, eu troco o sinal de quem está aqui dentro, né? Então, eu permaneço com o primeiro membro sendo C1 seno de πL, que é igual a E, excentricidade, troco o sinalzinho aqui de dentro, né? 1 menos cosseno de πL. Fácil, né? E aqui, então, nós sabemos, né, que esse termo aqui, ó, 1 menos cosseno de πL vai ser igual a 2 seno ao quadrado de πL sobre 2. Né? Então, usamos essa segunda identidade trigonométrica para substituir esse termo aqui. E vamos usar a primeira das identidades trigonométricas para substituir esse primeiro termo. Né, ó. Então, esse cara aqui ele vai ser nada mais nada menos do que 2, né, seno de πL sobre 2 cosseno de πL sobre 2. Fácil. Então, com isso, ó, a gente corta, né, esse seno aqui corta com esse quadrado, e daí nós concluímos que o C1 ele é a excentricidade tangente de πL sobre 2. Fácil, né? Vamos, com base na determinação então de C1 e C2, vamos escrever quem é a equação da deflexão lateral. Ó. Olha que legal. Certo? Ó, o nosso V de x, a partir de então, ó, ele vai ser o E tangente de πL sobre 2 seno de x, né? Ou seja, ele é o C1 vezes o seno de πx, mais o E, que é o C2, cosseno de πx menos E. E aqui, colocando o E em evidência, nós chegamos, né, ó, nessa expressãozinha que é a expressão que governa a deflexão lateral da coluna. Tranquilo? E aí vamos analisar ela um pouquinho, para a gente ver o que acontece nessa situação, vocês verem como que é bacana. E como que a presença do momento fletor altera um pouquinho o problema da estabilidade de colunas. Primeiro, ó, a gente vê o seguinte, ó, que se a excentricidade for zero, então, ou seja, se a força P aplicada ela estiver no centro de gravidade, então, claro, né, nessa situação, se o E for zero, essa deflexão lateral que ela vai ser zero, por quê? Porque nós não temos momento fletor no problema. Concorda comigo? Então, ou seja, toda a hipótese que nós havíamos feito inicialmente de que existiria uma fricção causada por um P excêntrico, ela não vai acontecer. Tá? Então, ou seja, nessa situação, onde o E é zero, deflexão lateral é zero, porque nós não temos momento fletor, tá? Causado pela excentricidade. Tá bom? Mas o que é mais interessante nesse problema até aqui é que, olha só, vamos imaginar que a excentricidade ela seja diferente de zero. Tá? E nessa situação, olha só os termos aqui dentro desse colchete aqui. Está vendo que são funções trigonométricas? Fácil, né? E além disso, ó, lembrem lá que o psi ele é dado por essa relação, né? Ou seja, o psi ao quadrado é P sobre EI. Então, ó, se o P for zero, em particular, né? Ou seja, você tem uma excentricidade, mas imagina uma carga de intensidade zero. O que vai acontecer é que, bom, tangente é seno sobre cosseno. E seno de zero é zero. Então, esse termo zero. E o cosseno de zero ele é 1. Tá? Então, né, nessa situação, a sua deflexão é zero. Tá bom? Então, ou seja, se a excentricidade for zero, essa equação dá zero, porque nós não temos o momento devido à carga excêntrica. E se a força for zero, nós também não temos deflexão, porque, obviamente, a força aplicada é zero. Certo? Mas imaginem agora que nós tenhamos a excentricidade e que nós tenhamos uma força aplicada. E que, além disso, que essa força aplicada ela tenha uma pequena intensidade. Tá? Então, o que vai acontecer é que se esse P ele for pequenininho, tiver um valor qualquer diferente de zero,
o que vai acontecer é que nós vamos observar a deflexão lateral, tá? Porque essas tangentes aqui, ó, tangente, seno e o cosseno, eles vão resultar valores diferentes de zero, tá bom? Então, qual que é a conclusão disso, né? Por que eu comentei isso tudo? É que quando nós temos uma coluna submetida a uma força excêntrica, o que acontece é que essa força excêntrica ela vai causar deflexões laterais na coluna, mesmo sobre a intensidade de P baixa, tá? Então, o que acontece é que a análise da estabilidade nessa condição ela muda completamente da análise da carga aplicada no CG, tá bom? Quando nós tínhamos, lembra lá, quando nós tínhamos a força aplicada no centro de gravidade, o que acontecia? A gente aplicava a força ia aumentando a intensidade, até que ela chegava no valor crítico, que era o P crítico, certo? Quando o P ele é igual ao P crítico, o que acontece é que a coluna ela ainda permanece com o seu eixo reto. Quando a força é maior do que o P crítico, o que acontece é que aí sim nós observamos a deflexão lateral, tá? Ou seja, no caso da força P aplicada no centro de gravidade, a deflexão lateral só acontece se a força aplicada ela superar uma força limite. Já no caso da força aplicada de forma excêntrica, que resulta essa equação que vocês estão vendo na tela de vocês, é que para qualquer intensidade de P, nós já iremos observar uma deflexão lateral. Tá? Então a deflexão lateral ela sempre vai estar presente no caso de forças aplicadas de forma axial e fora do centro de gravidade. Tá bom? Tranquilo? Fácil, né? Mas aí, tem uma coisa interessante, né? Bom, então se nós já temos em mente, né, de que a deflexão lateral ela vai estar sempre presente nesse problema, nós podemos calcular, então, qual vai ser a deflexão máxima, né, ou vai ser a deflexão lateral máxima, para que nós calculemos qual vai ser o momento máximo, tá bom? E com isso a gente consiga determinar depois valores de tensões máximas para que a gente consiga determinar valores de força axial máxima, com base numa excentricidade conhecida. Tranquilo? Então, para a coluna que nós estamos tratando, é uma coluna que ela é articulada nos extremos, tá? Ou seja, ela é apoiada, né? Apoio fixo e apoio móvel, por exemplo, de tal forma que os giros são permitidos, mas as deflexões laterais não são permitidas nos extremos, tá? Então, para essa condição, a gente vê claramente que o deslocamento máximo, ou a deflexão lateral máxima, ela vai acontecer na metade do comprimento, ou em x igual a L sobre 2. Tá? Então, vamos substituir então na expressão do deslocamento, ou na expressão do V que nós temos no slide anterior, a localização x igual a L sobre 2, para a gente ver o que resulta dessa equação aí. Tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o V máximo, né, ele vai acontecer em L sobre 2, e ele é dado por essa expressão aqui, né? Ou seja, é a última expressão no slide anterior, trocando x por L sobre 2. Fácil, né? Então aqui, vamos só manipular esse cara um pouquinho. Vamos dizer que a tangente aqui ele seja seno sobre cosseno, tá? Então esse primeiro termo, né, ele vai virar aqui, seno ao quadrado de πL sobre 2 dividido por cosseno de πL sobre 2 mais o cosseno de πL sobre 2 menos 1. Fácil? Então, nessa equação aqui, vamos colocar o denominador comum como sendo o cosseno de πL sobre 2. Vamos ver o que solta, né? O que resulta desse cara aí. Então, o nosso deslocamento máximo vai ser o E, o seno ao quadrado que está aqui, de πL sobre 2, mais um cosseno ao quadrado agora, né? Eu coloquei esse cosseno aqui como denominador. Então, eu vou ter um cosseno ao quadrado de πL sobre 2. E aí, menos um cosseno de πL sobre 2. Todo mundo aqui dividido por cosseno de πL sobre 2, certo? Então, da identidade trigonométrica, a gente sabe que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, esses dois primeiros termos aqui somados vão dar 1. Então, eu consigo reescrever essa equação, né? Considerando essa identidade trigonométrica como sendo V máximo igual a excentricidade E, que é igual a 1 sobre cosseno de πL sobre 2 menos 1. Tá? Tranquilo, né? E para encerrar, né, a gente sabe que 1 sobre cosseno dá o que nós chamamos de secante, tá bom? Então, de πL sobre 2, então esse cara aqui é o V máximo. Tranquilo? Fácil até aqui? Tranquilo, né? Então, se nós temos a expressão do V máximo,
podemos agora, né, calcular aí valores de tensão máxima e etc., ou mesmo analisar com um pouquinho mais de profundidade a intensidade do V máximo em função da carga aplicada. Olha só que interessante que a gente vai concluir aqui. Ó. O nosso V máximo, nós já havíamos determinado anteriormente que ele é a excentricidade secante de πL sobre 2 menos 1. Tá? Foi o que nós fizemos anteriormente, que nada mais é do que a particularização da equação do deslocamento que nós obtemos para o ponto igual a x, né, igual a L sobre 2, ou a metade do comprimento da coluna. Se nós lembrarmos, né, que o ψ ao quadrado é P sobre EI, eu consigo reescrever, né, ou analisar de uma forma um pouquinho mais legal essa equação do deslocamento máximo como sendo E igual a secante, né, agora do raiz do P sobre EI, L sobre 2 menos 1. Tranquilo? Então aí você me pergunta, olha, o que essa equação de V máximo está mostrando para mim nesse momento? Olha só que legal. A gente sabe que o secante ele é 1 sobre cosseno, né? Legal, né? E o cosseno, olha só, se o P for zero, tá? Então, se o P for zero, então o cosseno de zero, ele é zero. Então, 1 sobre 1 dá 1. Então, quando o P ele é zero, esse termo aqui entre colchetes, ele dá zero. E o deslocamento máximo ele é zero. Tá? Até aí, sem grandes problemas. Mas, nós sabemos que a função cosseno, ela vale 1 quando o ângulo ele é igual a zero, mais que o cosseno vale zero quando o ângulo ele é 90 graus, ou quando o ângulo ele é π sobre 2. Tá? Então você me pergunta, então quer dizer que se esse carinha aqui entre parênteses aqui, ó, se ele for igual a 90, quer dizer que eu vou ter um seno igual a zero, então 1 sobre 0 dá um valor singular, né, ou dá infinito, e com isso eu observaria, né, um deslocamento infinito nesse tipo de problema, ou um deslocamento singular que, na verdade, matematicamente ele existe, mas que no caso real ele nunca vai existir, né, porque a coluna vai entrar em colapso muito antes disso. Tá? Então vamos só analisar o que acontece na situação singular, tá? Ou seja, o que acontece quando esse termo aqui entre parênteses ele for igual a π sobre 2. Tá? Só para a gente ver que se a gente chega a algo conhecido. Né? Então se nós pegarmos ali, ó, raiz de P sobre I vezes L sobre 2, se eu igualar esse cara a π sobre 2, nós vamos chegar a um valor de carga aqui, ó, que eu até dei o nome de crítico, que ele é igual a π2 EI sobre L ao quadrado. Tá? Então você fala para mim, esse resultado aqui já não é tão estranho. Claro que não, nós já vimos ele antes. Né? Esse cara aí não é o valor da carga crítica quando nós temos as condições, né, de rotulado ou articulado nas colunas. Né? Isso aqui foi inclusive a equação que nós obtivemos no nosso primeiro vídeo sobre esse capítulo. Então, nós sabemos que o P crítico ele vai ser o π2EI sobre L ao quadrado. Então, o que acontece? Né? Resuminho da história. Quando a força aplicada for igual à carga crítica, o que acontece é que nós observaremos um deslocamento singular nesse problema. Então, um deslocamento infinito, que, como eu já disse, né? Matematicamente ele é possível de se observar, mas no caso prático ele não existe. Né? Ou seja, uma estrutura nunca vai ter um deslocamento infinito. Tá? Obviamente a estrutura ela vai chegar ao colapso muito antes disso. Mas a gente percebe, né, nesse tipo de problema que mesmo nós tendo a força, né, aplicada de forma excêntrica ao centro de gravidade, mesmo assim a carga crítica máxima, né, que a estrutura pode ser observada analisando exclusivamente as deflexões laterais, continua sendo a força crítica de Euler, né, ou a carga crítica de Euler. Tá bom? Tranquilo? Então, se você analisar exclusivamente do ponto de vista de deflexões laterais, tá? A força máxima que você pode aplicar numa coluna é essa aí, ó, é o π2EI sobre L ao quadrado, ou a carga crítica de Euler. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês na sequência é que, quando nós temos, né, a força aplicada com a excentricidade, ou seja, quando nós levamos em conta a presença do momento fletor na análise, o colapso, né, ele vai acontecer muito antes disso, né, e ele vai ser baseado nas tensões, né, ou no estado de tensão. Tá? Então esse cara aqui é só para ilustrar para vocês, né, que a carga crítica de Euler, que nós já tínhamos estudado nos vídeos anteriores, ela continua sendo um limite superior, tá, para o valor da carga axial aplicada numa dada coluna. Tá bom?
E que além disso, né, para o caso da força ser aplicada no CG, a força máxima que você pode aplicar na coluna é essa, sem a observação da deflexão lateral. No caso de forças aplicadas de forma excêntrica, nesse caso, né, como já discutimos anteriormente, independente da intensidade da carga, já haverão deflexões laterais na coluna. Tá? Mesmo nessa situação, a carga máxima, né, ou a carga que vai causar matematicamente aí, né, um deslocamento singular, um deslocamento infinito, continua sendo o P crítico. Tá? O que nós vamos ver agora na sequência é como que a gente consegue associar a tensão a essa força excêntrica, né, uma vez que fica claro, né, para a gente aqui que nenhuma estrutura pode ser submetida a um deslocamento singular, um deslocamento infinito ou uma deflexão lateral infinita. Tá bom? Então, assim, do ponto de vista prático, qual vai ser a força que eu vou aplicar na coluna, a força máxima, sabendo, né, que ela está aplicada de forma excêntrica. Para isso, né, nós vamos utilizar a equação das tensões normais na flexão. Né? Por quê? Porque nós sabemos que quando a força ela está aplicada de forma axial, né, além disso, né, for aplicada de forma axial com uma dada excentricidade, então, nesse problema nós iremos observar, né, a atuação conjunta de uma força normal e de um momento fletor. Tá bom? Então, ou seja, a tensão normal causada na coluna ela vai ser o resultado da superposição da tensão normal de compressão causada pela força normal N mais a tensão normal na seção transversal causada pela presença do momento, sendo que esse momento ele é a força axial vezes a excentricidade. Tá? Então fica simples de se tratar assim. Aqui tem até um desenho, né, para ilustrar melhor esse caso aqui. Então nós sabemos, né, que uma força aplicada de forma uniforme, né, ou aplicada no centro de gravidade da seção transversal, ela vai causar, né, um conjunto de tensões, né, a uma distância suficientemente afastada do ponto de aplicação da força, né, pelo princípio de Saint-Venant, uma tensão normal com essa configuração, né, ou seja, tensões normais uniformes do plano da seção transversal. Já o momento fletor, como a gente já viu lá anteriormente, né, os momentos fletores, né, eles causam uma variação linear de deformação no plano da seção transversal. Com isso, nós temos, né, pela lei de Hooke, né, uma variação normal das tensões no plano da seção transversal. Então, podemos superpor, né, os dois efeitos. Então, a tensão normal resultante nesse caso aqui, ele vai ser, né, uma variação trapezoidal, por exemplo, onde eu tenho as compressões, né, da força normal e do momento fletor somando, né, e a compressão devido à força normal ela subtrai, né, da tensão normal de tração causada pelo momento fletor. Tá bom? Tranquilo? Então, o que nós vamos fazer é essa superposição aqui, e para fazer essa superposição eu quero pedir uma leve licença para vocês aqui, ó, para fazer uma leve alteração na nossa convenção aqui, tá? Então, se vocês forem lá no capítulo de tensões normais na flexão, a gente já mostrou para vocês que a equação que permite a gente calcular a tensão normal na flexão para o sistema de eixos, né, ó, Y e Z, né, lembrando sempre que o eixo X é o eixo que sai do plano da seção transversal para a convenção que nós mostramos anteriormente. A equaçãozinha ela é sigma é igual a N sobre A, né, o esforço normal sobre a área, menos MZ e ZY, ou seja, a tensão normal associada ao MZ, e mais MY e YZ, né, ou seja, a tensão normal causada pelo momento MY. Tá? Então, ou seja, existe, né, um sinalzinho menos nessa equação que está associado à contribuição das tensões associadas a MZ, e tem um sinalzinho mais que vem associado à contribuição de tensão normal devido ao momento MY. Tá? Então, esses sinaizinhos eles aparecem pelo fato de nós termos adotado, na obtenção dessa equação, um sistema de coordenadas, né, que é YZ, definindo o plano da seção transversal, e o eixo X positivo como sendo normal ao plano da seção transversal. Tá? Então, com isso, nessa equação, né, o Yzinho e o Zzinho que aparece aí, eles indicam as coordenadas do ponto que você quer calcular a tensão. Tá bom? Mas eu queria pedir licença para vocês, né, ó, somente nesse ponto aqui, ó, de todo o conteúdo de mecânica dos sólidos apresentado na apostila, para que a gente altere um pouquinho essa convenção para facilitar
a aplicação, né, do conteúdo nosso aqui exclusivamente para esse caso. Tá? Então eu te peço licença para vocês nessa convenção com o intuito de facilitar a análise, tá bom? E não complicá-lo. Tá? Então os parâmetros que vão entrar aqui, nós não vamos precisar ficar nos preocupando se o sinal é menos, se o sinal é mais, se o termo tem que ser positivo, se o termo indica uma coordenada ou não. Tá? Então eu vou pedir essa licença para vocês com o objetivo de facilitar e para que os parâmetros que nós consideremos aqui sejam sempre em valor absoluto. Tá? Então essa que é a grande jogada. Tá bom? Então para isso, nós vamos calcular a tensão normal máxima devido, né, a essa força axial com a excentricidade, como sendo, né, P sobre A mais o momento máximo dividido pela inércia vezes o C. Tá? Então o que é cada um desses caras aqui? Ó? O P, ele vai ser a força axial, e aqui não precisa considerar esse P como sendo menos pelo fato de ser compressão. Tá? Então basta considerar esse cara como sendo o valor em módulo da força aplicada. Tá bom? A área já é um parâmetro sempre positivo. O momento máximo é o momento fletor, né, devido à translação dessa força P para o centro de gravidade. Então esse momento máximo ele nada mais é do que a excentricidade, ou seja, a distância entre o ponto de aplicação da força e o centro de gravidade da seção, e a intensidade da carga, né, ou P. Então ele nada mais é do que P vezes o Ezinho, né, ou ele é P vezes a excentricidade. Tá bom? O I que entra aqui, ele é o momento de inércia, e o momento de inércia na direção de atuação do vetor momento. Tá bom? Então se você pegar uma força, né, ó, Z, e um braço de alavanca Y, né, então lembra, força Z com braço de alavanca Y, lembrando que o momento fletor ele nada mais é do que o produto vetorial do vetor força pelo vetor distância, e que esse produto vetorial vai retornar para a gente um terceiro vetor perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros. Então, força Z com braço de alavanca Y, isso aqui me dá um momento mx. Tá? Com isso, a inércia que entra aqui é uma inércia ix, por exemplo. Tá bom? E esse C, ele indica a distância entre o centro de gravidade até o ponto mais comprimido da seção transversal. Tudo bem? Então, essa alteração na convenção nossa aqui só serve para que a gente tome todos os valores com sinal positivo. Tá? Então, com isso a gente não precisa ficar nos preocupando qual é o eixo, né? Os eixos coordenados que definem o plano da seção transversal, por exemplo. Né? Não basta que a gente pegue lá qual é a inércia, qual é essa máxima distância, qual é o raio de geração em torno do eixo considerado, qual é o momento no eixo considerado, etc., sem ficar com a preocupação de que o momento tem que ser positivo. Esse C ele tem que ser positivo ou negativo, depende. Não. Todos os parâmetros aqui nessa equação eles são positivos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos desenrolar um pouquinho esse cara aqui. Ó. Vamos abrir ele um pouquinho. Então a gente sabe, ó, lá dos slides iniciais da aula, que o momento, né, ele é PV menos o PV de x. Tá? E que nós vamos considerar esse cara aqui como valor absoluto, né, simplesmente para que isso concorde, né, com a convenção que nós mostramos no slide anterior, né, para que tudo fique em função, né, de valores positivos, e com isso, né, a gente olha e analisa quais são as distâncias, né, e quais são os P's no problema tratado de forma mais tranquila. Tá bom? Então o momento máximo, que nesse caso vai acontecer na metade do comprimento da coluna, ele vai ser o P vezes a excentricidade mais o P vezes o deslocamento máximo, que nós já mostramos anteriormente, que ele é a excentricidade que multiplica, né, o secante de πL sobre 2 menos 1. Tá bom? Então esse menos 1 aqui, né, ó, ele corta com esse PE, então o nosso momento máximo ele vai ser P vezes a excentricidade secante de πL sobre 2. Tá fácil? Tranquilo, né? Então, se eu já sei qual é o momento máximo, eu já consigo escrever a equação da tensão máxima, que vai ser o P sobre A mais essa contribuição aqui, ó, o PE secante de πL sobre 2 vezes o Czinho, né? O Czinho é a distância entre o centro de gravidade até o ponto mais comprimido da seção transversal, dividido pelo momento de inércia. Então tá fácil, né? Tranquilo até aqui. Certo? Mas vamos desenrolar um pouquinho, ó.
vamos tornar essa equação aqui um pouquinho mais fácil da gente tratar ela. Então, se nós repetirmos ela aqui, ó, eu posso substituir ou tirar fora dessa equação quem é o psi. Então, lembrando que o psi ao quadrado é P sobre EI. E eu posso tirar essa inércia aqui, ó, desse denominador, lembrando que o raio de geração ele é a raiz da inércia sobre a área. Tá bom? Então, eu posso reescrever essa primeira equação desse slide trocando o psi por raiz, né, de P sobre EI. E, além disso, posso trocar a inércia pelo raio de geração ao quadrado vezes a área. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, P sobre A em evidência, né, o resultado dessa equação vai me dar o sigma máximo é P sobre A, 1 mais a excentricidade vezes o Czinho, que é a distância do centro de gravidade da seção transversal até o ponto mais comprimido da seção, raio de geração ao quadrado vezes o secante de L sobre 2R, raiz de P sobre A. Fácil, né? Tranquilo? Todos os parâmetros que entram nessa equação aqui, ó, são parâmetros positivos, tá? De acordo com essa nova nossa convenção para esse problema específico, tá? Que na verdade é a única exceção, né, dentro de tudo que nós já vimos aqui no curso de mecânica dos sólidos, tá? Então tomem cuidado com isso aí. Todos os parâmetros que entram nessa equação são positivos, né? O raio de geração positivo, comprimento, raio de geração, a força, né, mesmo ela sendo de compressão, ela entra positivo nesse problema e divide aí pelo EA. Fácil? Essa equação, ó, nós repetimos ela aqui, ela tem uma grande importância porque ela é conhecida como fórmula da secante, tá? Pelo fato dela conter aqui, né, pelo fato da tensão normal associada à força P, nela ser proporcional, mas ser proporcional com base em um secante. Tá? Então, por isso que ela é conhecida como fórmula da secante. O que é importante destacar nessa equação aqui, ó, é que nós não conseguimos, nesse problema, impor o princípio da superposição dos efeitos, tá? O que é um negócio, até certo ponto, um pouco complicado. Né? Por quê? Porque quando nós aplicamos o princípio da superposição dos efeitos, nós temos que as tensões são linearmente proporcionais às forças aplicadas. Tá? Então, se eu aplicar, no caso aí de eu ter uma força aplicada, tipo uma força de compressão mesmo, numa coluna, mas aplicada no centro de gravidade da seção transversal. Então, se eu estiver aplicando uma força P1, essa força P1 vai causar uma tensão σ1. Se eu aplicar uma força P2, essa força P2 causa uma tensão normal igual a σ2. Então, se eu disser, nesse caso, né, que eu tenho uma força P3 aplicada, sendo P3 igual a P1 mais P2, a tensão σ3 vai ser igual a σ1 mais σ2. Então, isso que é o princípio da superposição dos efeitos. Tá? Ou seja, eu posso pegar, né, as ações atuantes e posso simplesmente somar linearmente, né, ou diretamente quais são as suas consequências. Nesse caso aqui, em particular, isso não é possível, porque as tensões elas são proporcionais ao carregamento aplicado, mas não são diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Né? Tá vendo que elas são proporcionais com base nesse secante aqui, ó, tá? Ou seja, não são linearmente proporcionais. O sigma ele não é linearmente proporcional ao P, tá? Uma vez que nós temos esse operador secante. Tá? Então, ó, se você estiver tratando, né, um problema de coluna, né, se você estiver dimensionando, por exemplo, uma coluna com força P aplicada de forma excêntrica e você tiver mais de uma força P aplicada, isso vai você não consegue, né, ó, simplesmente pegar as tensões, né, resultantes de todas as forças P e aplicar um coeficiente de segurança sobre as tensões. Isso não é legal. Você tem que aplicar um coeficiente de segurança, né, no seu projeto sobre as forças, tá bom? Porque as forças elas não são linearmente proporcionais às tensões nesse problema, tá? Então tomem cuidado com isso, né? Tá bom? Porque então isso que eu quero dizer aqui nesse item 3, ou seja, as forças não conduzem, né, as tensões que são linearmente ou linearmente proporcionais a elas próprias, tá bom? Outra coisa de grande importância, quando vocês forem calcular esse secante aqui, ó, troquem na calculadora de vocês para que vocês calculem eles usando radianos, tá? Então, fiquem tranquilos que caso caia na prova uma questão dessa, eu vou colocar lá um
um aviso na questão para que vocês não errem, né, por operacionalização do problema. Tá? Mas não se esqueçam disso aqui, ó. Quando estiver resolvendo esse secante, usem radianos, tá? Para não ter problema. E finalmente, ó, essa equação ela foi obtida considerando que as condições de extremidade fossem articulado, lembra-se disso? Né? Então, a gente poderia resolver o mesmo problema considerando engastado livre, depois engastado, depois engastado, articulado. E nós obteríamos, né, equações muito parecidas, mas com valores de L diferente. Tá? Então, essa equação aqui, ó, para o caso geral, ela tem que ser ligeiramente modificada, né, levando em conta que o L que aparece aqui, ele nada mais é do que o comprimento equivalente, né, e que para o caso que nós resolvemos que ele é articulado, o comprimento equivalente ele coincide, né, com o comprimento real da coluna. Mas, que no caso, né, de, sei lá, engastado livre, por exemplo, né, o K vale 2, então o comprimento que nós devemos considerar aqui seria 2 vezes o comprimento real, né, que nada mais é do que o comprimento equivalente. Tudo bem? Então, não se esqueçam disso, né, de operar esse cara aqui, considerando na sua calculadora radianos ao invés de graus, e além disso, né, considerem esse L como sendo comprimento equivalente, tá, no problema. Então, ó, só para ilustrar a aplicação das tensões nesse problema, né, com força axial aplicada de forma excêntrica, vamos resolver esse problema que está aí, ó, que ele é bem tranquilinho, que é o seguinte, ó, determine o máximo valor de P para que a coluna ilustrada abaixo não entre em colapso ou que ela não falhe. Tá bom? Então, nesse problema foi dado para a gente, né, que o módulo de elasticidade é 29.000 KSI, a tensão de escoamento do problema, né, ou a tensão limite do problema, ela é 36 KSI, a área da seção transversal é 11,7 polegadas ao quadrado, o momento de inércia aqui, ó, em torno de Y, ele é 49,1 polegada quarta. O C, que é a distância, né, ó, entre o centro de gravidade e o ponto mais comprimido da seção transversal, ele é 4,125 polegadas. Usualmente, né, esse C ele é metade da altura ou a metade da base da seção transversal, usualmente em perfis comerciais principalmente. E que o raio de giração X ele é 3,53 polegadas. Tá bom? Então vamos analisar a coluna que nós temos aqui. Ó. Ela é uma coluna que possui 12 pés de comprimento. Tá? Então tomem cuidado aqui quando vocês forem fazer a conversão de unidades, né? Ó, porque está tudo em polegada, tá vendo? Então 12 pés, para você transformar em polegada, basta multiplicar por 12. Tá bom? Então, tranquilo, se eu multiplicar esse cara por 12 aqui, ó, eu vou ter a mesma distância em polegadas, tá? Ao invés de pé. Tá bom? Então a altura são 12 pés, ela está engastada aqui, ó, na sua base. Depois, ó, nós temos a seção transversal caracterizada pelos eixos Y e X. Tá? Nós temos duas vigas aqui, ó, posicionadas ao longo da direção de X. Tá? E depois não temos nada impedindo nem deslocamento nem giro na direção de Y. Tá bom? Além disso, a força P aplicada ela está aplicada de forma excêntrica. Tá? E além disso, a excentricidade ela está contida em Y. Tá bom? Então, tá fácil. Ó. Essa força aqui, ó, como ela está aplicada, né, de forma excêntrica e além disso a excentricidade está em Y, quando eu multiplico aqui, né, P vezes esses 9 polegadas, eu consigo determinar qual é o momento fletor, tá bom, atuante no problema. Então essa força aqui, ó, ela é uma força Z e a excentricidade ou o braço de alavanca aqui ele é Y, tá bom? Então esse momento fletor que aparece no problema ele é o momento fletor X, tá bom? E em particular, esse vetor momento associado a essa força P, ela está apontando para esse lado aqui, ó. Tá bom? Se você tem dúvida, ó, coloquem a ponta dos dedos no sentido da força e a palma da mão no sentido, né, da distância entre o ponto de aplicação da força até o ponto ou o eixo em torno do qual você quer somar momentos. Tá? Então, onde você faz isso aí, para onde o seu polegar apontar é o sentido do vetor momento fletor. Nesse caso, o momento fletor está apontando, ó, no sentido de X para cá, né? Ó. Tudo bem? No sentido de X aqui para a nossa direita.
Tá certo? Então, ó, nós temos que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Porque nesse problema nós temos apenas um único momento fletor, tá bom? Olha só, essa força excêntrica, ela não está atuando, ela não gera, na verdade, né, somente um momento mx, né? Então, tranquilo. Então, nós temos que calcular, quando nós formos analisar aqui, ó, a estabilidade, né, ou a flambagem em torno do eixo x, então nós vamos ter que considerar a presença do momento fletor, tá bom? Para a flambagem em torno de y, olha só, eu não tenho nenhuma excentricidade x que cause o momento my, tá bom? Então, nessa situação, onde eu não tenho momento my no problema, então, para a análise da estabilidade em torno de y, como eu não tenho momento, então, em torno de y, a análise era feita com a carga crítica de Euler, sem grandes problemas. Por quê? Porque em torno de y eu não tenho momento, né? Ou seja, eu não tenho momento y no problema. Tá certo? Então, esse problema ele é super tranquilo de ser resolvido, né? Desde que, lembro sempre, né, de que nós identifiquemos com carinho e com precisão devida, né, quais são os fatores, né, K associados à determinação do comprimento equivalente da coluna e que dependem, né, de quais são as condições de contorno do problema. Então vamos lá. Então nesse problema, né, já conseguimos fazer uma descrição visual dele e já entendemos qual é o problema que nós temos que tratar, ou seja, uma coluna com um dado comprimento, com uma força excêntrica, e que essa força excêntrica ela causa apenas um único momento, tá? Então, com isso, para a análise da estabilidade em torno do eixo que contém o momento fletor, eu vou usar a equação da tensão máxima, e para a análise da estabilidade em torno do outro eixo, como eu não tenho momento fletor, vira a análise da carga crítica de Euler normal, tá bom? Então, ó, quando eu analiso ou quando eu posiciono essa coluna de tal forma que o eixo y ele saia do plano da tela, né? Ou seja, ele fique perpendicular aqui ao plano da tela, o que acontece é que nós teremos essa visão aqui, olha só que interessante, tá? Então, a estrutura, nesse caso, ele vai estar engastada nesse extremo aqui, extremo inferior, e na parte superior nós temos essas vigas, né, que estão, inclusive, contidas no eixo x. Tá bom? Então, do que nós já vimos, ó, essas vigas elas impedem, né, o deslocamento lateral da coluna, tá? E com isso, né, elas impedem, então é como se eu tivesse um apoio fixo ou um apoio móvel lá, mas essas vigas elas não são capazes de impedir o giro, tudo bem? Então, se fosse capaz de impedir o giro, né, nós veríamos aqui algum tipo de ligação na parte superior, né, para que o giro fosse acoplado de um lado e do outro. Tá? Então, nós não vemos aqui nenhum tipo de parafuso, conexão aqui na parte de cima. Então, nós podemos assumir que a conexão, né, dele está sendo feita por parafusos próximos ao centro de gravidade. Tá? Então, com isso, o giro da coluna na parte superior ele é permitido. Tá bom? Então, quando nós analisamos a estrutura com esse plano de visão, né, ou seja, o eixo Y saindo do plano da tela, nós vemos, né, ó, que a deflexão lateral em torno, tá certo? Ó, ou seja, a curvinha ou a deflexão lateral está em torno do eixo Y. Então, para essa situação, ó, não tem momento fletor, então, ou seja, não tem nenhum momento fletor atuando contido no eixo Y, só tem a força P. Tá? E além disso, né, ó, qual é a condição de contorno aqui em cima? Bom, se o giro é permitido e o deslocamento não, então esse cara aqui é articulado. E embaixo, como está engastado, pronto, acabou, né? Então, as condições de extremidade são engastado, articulado, então K igual a 0,7, tá bom? Então, para análise da flambagem ou da estabilidade em torno do eixo Y, então tá tranquilo, né? Vai ser flambagem de Euler, então eu vou ter π2 e y dividido, né, por KL ao quadrado, onde o K ele vale 0,7 por conta dessa condição de contorno aqui. Tá bom? E em torno do eixo X, fácil, né? Ó, vamos posicionar aqui, ó, né, a estrutura de tal maneira que eu veja, né, ela com o eixo X saindo do plano da tela. Então, o que eu vou observar nessa situação, ó, é que no eixo X eu tenho um momento fletor, tá? E que o momento fletor ele é dado
pelo P vezes a excentricidade, então ele vai ser 9 polegadas vezes P, né, caso esse momento seja dado em polegadas, e que quando nós formos resolver, né, a equação, como a gente vai resolver ela em termos de polegadas, então o problema já está resolvido, né, não tem que fazer transferências. Então aí a condição qual é? Né, ó? Então temos um momento mx no problema, e que não temos nada, né, ó, que impeça o deslocamento na direção de y. Olha aqui. Ó. Tá? Então, se eu analisar essa estrutura com o eixo x saindo do plano da tela, ela vai estar engastada embaixo, e na parte de cima não tem nada que impeça o seu deslocamento lateral. Tá? Então, ou seja, ela está livre aqui em cima. Concordo com você que existem essas vigas, né, ó, aqui posicionadas ao longo do eixo x. Mas essas vigas impedem apenas o deslocamento ao longo de x aqui, ó, tá bom? Então essa coluna está travada para se movimentar, né, na direção de y, né? Ou seja, não existe deflexão lateral aqui em cima, certo? Devido à presença dessas viguinhas aqui, ó. Tá? Mas no caso da deflexão em torno de x, não tem nada que impeça, tá bom? Então a condição de contorno aqui ela é engastada livre. E como em torno, né, ou na direção do eixo x, eu tenho o momento fletor mx, então nós temos que usar a equação da secante, né, a fórmula da secante. Então tem aquela equação longa lá, que é P sobre A, 1 menos E vezes C sobre E, raio de giração, e depois o secante da raiz do π sobre A, etc., comprimento, etc., tá? Lembrando, né, que o comprimento que entra lá é o comprimento equivalente que nós devemos corrigir com base nessa condição de contorno. Tá? Então, por isso que o raio de giração aqui ele é um raio de giração x, tá? Porque o momento fletor ele está contido no eixo x. Então, vamos operar aí. Ó. Então, lembrando, né, aqui um P ele é 12 polegadas, em torno do eixo y, é π ao quadrado aí sobre kl ao quadrado, onde o k ele é 0,7 porque é engastado articulado, e o 144, que é os 12 pés, né, que eu estou transformando aqui em polegadas. Então, quando a gente faz a continha aqui, a gente descobre que o P crítico é 1383,115 kip, tá bom? Ou quilolibras, né, como vocês queiram. Então, tá fácil. Já em torno do eixo x, aí nós temos que usar a fórmula da secante, né, ou seja, temos que ter o P sobre A, 1 mais excentricidade vezes o C, dividido pelo raio de giração quadrado, né, onde nós introduzimos aqui o Rx, por quê? Porque o momento está contido no eixo x. Secante, né, do comprimento, e aqui entra KL, né, lembrando isso para vocês, que é o comprimento equivalente, dividido por 2 vezes o raio de giração, raiz de P sobre A. Tá? Nessa equação, todo mundo entra com valor positivo. Tá? Então, isso aqui é a facilidade introduzida pela modificação, né, da nossa convenção de eixos, que ajuda bastante, né? Então a nossa tensão máxima lá é 36 KSI, P sobre a área, 1 mais 9 vezes 4,125, raio de giração ao quadrado, secante, de 2 vezes o comprimento, né, comprimento em polegadas, 2 vezes o raio de giração, P sobre E vezes a área, tá bom? Então a gente calcula, né, para simplificar um pouquinho, nós chegamos nessa continha aqui, que é uma equação diferencial também, né, uma equação nós chamamos de transcendental, né, porque o P ele depende aqui do secante e também depende do lado de fora. Tá? Então, assim, para nossa sorte, as calculadoras que nós temos, elas resolvem, né, isso aqui facinho, né, você pode usar a opção Solve, digita a equação, manda resolver, e ela vai retornar para a gente nessa situação aqui, o P, né, igual a 88,4 quilolibras. Tá bom? Aí você fala para mim, Edson, mas eu não tenho uma calculadora eletrônica. Olha, você pode fazer, se você tiver um computadorzinho aí também, é fácil, né? Você pode fazer isso aí pelo método da bissecção, né? Você vai, né? Você manda, até mesmo o mais simples possível, que é uma planilha de Excel, né? Programa essa equação aí e vai dando os valores de P's, né? E você carrega os valores de P até chegar, né? Um ponto aí que o P que você colocar ele dá os 421,2, tá bom? Então é o jeito mais fácil. Ou você pode utilizar alguma outra linguagem, né, de computador para criar um programinha para resolver isso aí, ou o que é mais fácil para a gente usar é usar uma calculadora científica mesmo para resolver, tá? O outro jeito, né, de se resolver
certamente vocês estão se perguntando, né, do ponto de vista prático é isso que acontece, certo? Você vai ter a seção transversal e você vai querer encontrar qual é a seção transversal para a sua força P que você tem, tá? Então, no fundo, você vai testar a seção transversal e ver se os P críticos que você obtém aqui, se eles são maiores do que aquele P que você está aplicando, ou P resultante do carregamento. Tá? Então, esse aqui é um caso prático. Do ponto de vista de prova, né, o que dá para, tipo assim, para cobrar e ficar fácil é eu dar a todo mundo, né, dar o valor da força, etc., e pedir qual que é a excentricidade máxima que você pode aplicar, né? Porque aí o seu secante aqui você calcula ele bonitinho, aí divide, faz as continhas e acha qual é a excentricidade máxima sem grandes probleminhas, tá bom? Então, ó, com isso nós fechamos esse conteúdo, né? Vimos no vídeo de hoje com uma quantidade de detalhes bacana, né? Como que a gente trata o caso de colunas comprimidas com a presença do momento fletor, tá? Então a gente viu que nesse problema, né, nós resolvemos considerando a tensão e não propriamente a força aplicada, né? Vimos que a equação resultante, que é conhecida como fórmula da secante, né, ela relaciona a força aplicada e a tensão de uma maneira não linearmente proporcional, tá? Ela depende lá da função secante. Então isso, nós temos que tomar um certo cuidado, né? Porque a tensão ela não aumenta na mesma proporção com que a força aplicada, tá certo? Legal, então com isso concluímos o que eu chamo de segundo módulo do curso, que envolve linha elástica e flambagem, tá? É algo que eu não vou gravar vídeo aqui, mas peço que vocês leiam na apostila, que é a parte da flambagem inelástica, tá? Então, quero atiçar a curiosidade de vocês, leiam lá, tá bem tranquilinho. E então com isso encerramos, né, esse segundo módulo, encerramos, né, essa segunda parte e vamos partir no próximo vídeo para a terceira e última módulo do curso, que é a parte de métodos de energia, tá bom? Então, agradeço mais uma vez pela atenção, muito obrigado, grande abraço.